isso é tempo bom, como você havia dito, só a possibilidade de pancadas de chuva, né? Desde ontem, né? A previsão, na verdade, o tempo voltou a ficar mais estável, firme, ensolarado aqui em praticamente todo o estado, já a partir do fim de semana, mas ainda com certa instabilidade e na previsão do tempo de praticamente todos os canais de meteorologia, indicando possibilidade de chuva sempre nos horários da manhã, para a capital, região litorânea e região metropolitana. Cidades do Agreste, Sertão, Baixo São Francisco, fora da rota da chuva. Mas não estamos vendo essa chuva, não tem chuva nem em ponto isolado, que indica realmente que o tempo deve se manter mais firme, que essas nuvens carregadas, né, essa massa de ar quente está sobrando mais realmente para o centro do país e deixando a costa com o tempo mais firme. Ou seja, dia de sol, pode colocar o boné para não esquentar muito a cabeça. Mas vamos falar de regimes tributários, porque com o fim da adesão ao Simples Nacional, as empresas agora têm a opção de escolher entre dois regimes remanescentes, lucro real ou lucro presumido. A gente convidou aqui a Iris Basílio, ela que é advogada tributarista, para falar sobre esse assunto, tirar algumas dúvidas, porque a depender da opção que o empresário escolher, isso pode impactar diretamente na rentabilidade do negócio, né, doutora Iris? Bom dia, seja bem-vinda. Exatamente, bom dia, Thaís, bom dia, Marcos, e aos seus telespectadores. Com o fim do prazo de adesão para o Simples Nacional, que foi no último dia 31 de janeiro, as empresas agora precisam voltar os seus olhos para essa temática e fazer a melhor opção possível entre o lucro real e o lucro presumido. E o próximo prazo que a gente tem é final de fevereiro, justamente com o pagamento desse boleto, desse DARF, relativo ao mês de janeiro. Então, tem que definir isso até o final do mês para fazer o primeiro recolhimento, se for o regime de lucro real anual, o regime escolhido. O mau medo, quando se escolhe pelo lucro presumido, é não chegar àquele percentual. Tem alguma solução quando isso não ocorre? Alguma alternativa? Ou tem que ser uma conversa franca com o contador mesmo ali da empresa? Não existe um valor mínimo, Marcos, para chegar ao lucro presumido. O lucro presumido, ele vai ser um regime de tributação que vai fazer incidir a alíquota dos impostos sobre uma base reduzida. Então, digamos que a empresa ela faturou R$100 mil naquele mês, o que ela vai submeter à tributação, se ela for comércio ou indústria, é R$8 mil apenas. Então, essa base de cálculo reduzida, presumida, é justamente essa principal característica desse regime tributário. Então, as empresas de maior porte normalmente optam por lucro real. As empresas que faturam acima de 78 milhões por ano, elas são obrigadas ao lucro real, assim como também instituições financeiras e outras. Em geral, quem opta pelo lucro real é quem tem uma boa organização, uma contabilidade em dia, quem tem uma margem de lucro menor do que aquela presumida pelo outro regime. Então, por exemplo, no que se refere a comércio e indústria, né, se a gente puder tomar isso como base, a legislação ela prevê que 8% é lucro, no lucro presumido, 8% é lucro e 92% são custos, despesas operacionais, etc. Então, para empresas que têm um lucro maior que 8%, que lucram 10%, 15%, por exemplo, é interessante estar no lucro presumido, porque ela só vai submeter 8 mil à tributação, 8%. Já para empresas que têm uma margem de lucro bem menor, tem uma margem de 5%, de 6%, às vezes de 2%. É mais interessante que ela esteja no lucro real, porque ela vai conseguir deduzir todas aquelas despesas e custos operacionais e só submeter à tributação aquele lucro real dela. E que ela pode, por exemplo, ter um prejuízo e aí ela não vai pagar nada de imposto. Agora, quem tomar a decisão agora vai ficar com o regime até o final do ano. Só pode fazer a mudança no próximo ano. É assim que funciona? Em regra, toda a opção de regime de tributação ela é irreversível durante todo o ano calendário. No lucro real anual, é possível voltar para o trimestral, dentro desse prazo do trimestre, mas é a única exceção opcional. As empresas elas só saem de um regime para o outro quando há
um desenquadramento ou incorrem em algum descumprimento da legislação. Pelo que já foi dito, planejamento é essencial para garantir ali o menor pagamento possível de imposto. Conhecer a realidade da empresa. Né? Conhecer os dados da empresa, como eu costumo dizer, sempre fazer conta. Como foi o desempenho da empresa no ano anterior, qual foi o lucro da empresa no ano anterior, quais são as projeções para 2025, a empresa pretende lucrar e faturar mais ou menos, é um ano de possível prejuízo. Então, se essas situações não forem levadas em consideração, realmente a empresa ela vai se prejudicar ao longo do exercício. Com as mudanças agora da reforma tributária, essa escolha se torna ainda mais importante, né? A escolha certa se torna ainda mais relevante. Exatamente, com a reforma que já está aí, né? Já é uma realidade para todos os contribuintes. A primeira etapa da reforma é uma mudança na tributação sobre o consumo. Depois já existe aí essa perspectiva de alterar a tributação sobre a renda, mas isso vai tornando essas escolhas e a organização e planejamento tributário e financeiro ainda mais relevante, porque tudo efetivamente está sendo alterado. E a gente vai ter um novo regime possível de tributação com a reforma tributária, que é para empresas do Simples, que vão poder optar por ficar totalmente no Simples ou metade no Simples, metade fora do Simples, digamos assim. Parece simples, mas tem as suas não é complexidades. Simples, não tem nada Tem de que simples. conversar com os especialistas, né? Fundamental, contadores, tributaristas são fundamentais para fazer a compreensão da lei. E o mais importante é entender que a economia, do modo que está, também vai ser uma referência para aquele negócio e para aquela empresa, né? Entender se essa empresa vai estar avançando mais, trabalha no setor de serviços ligado ao turismo. A gente está vivendo uma boa fase. Então, é uma perspectiva que essa temporada e a próxima se mantenham em alta. Ah, não, vende locadora de videocassete. Ninguém tem mais isso. Quer dizer, é claro que a tendência é que o negócio dê para trás. Então, esse empresário não pode só delegar, ele tem que conhecer bastante a realidade da empresa, né? Exato, o empresário ele tem que estar realmente ali à frente, ele tem que estar monitorando todos esses dados, todas essas projeções. Se ele está numa área aí da economia, né, como no nosso estado, construção civil, turismo, né, a parte imobiliária, a gente tem isso muito forte aqui, então ele muito provavelmente vai ter aí um incremento na sua receita, no seu faturamento ao longo do ano, e todos esses dados são relevantes e precisam ser levados em consideração para essa escolha. Aí, uma palavra mais decisiva do que essa, né? É o que a gente traz para você, empresário, portanto, que está nos acompanhando aqui, decidir agora. Esse é o momento, tem um prazo para isso também, né? A grande maioria dos empresários que não está no Simples vai optar, muito provavelmente, pela facilidade, talvez, pelo lucro presumido ou real trimestral. Então, tanto o presumido é trimestral, quanto o real trimestral também. A apuração é feita a cada trimestre. Então, o primeiro pagamento desse regime, real trimestral ou presumido, vai ser em abril, porque fecha o trimestre. Fecha janeiro, fevereiro e março, paga em abril. Mas nós costumamos alertar para esse prazo de fevereiro, por quê? Caso o regime escolhido seja o lucro real anual, então o próximo pagamento já vai ser em fevereiro. Mas talvez essa empresa ainda tenha aí uma folga para fazer o primeiro pagamento em abril, mas não pode deixar para escolher em março. Tem que escolher logo. Tem que definir logo. Tá certo. Agradecer a doutora Iris Basílio, advogada tributarista, aqui tirando as dúvidas sobre os regimes tributários. E é difícil, viu? É complexo. Quem não é da área econômica, tributária, realmente pena para entender. Mas está aí, né? Existem profissionais competentes da área de contabilidade, advogados também para esclarecer e tirar todas as dúvidas dos empresários, das empresas nos setores respectivos ali de contabilidade, por exemplo. Vamos seguindo aqui para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o Tiago Gomes chega para trazer informações sobre